Senhor, amém? Glória a Jesus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele é fiel, amém? Nesse dia chamado hoje, quero vos trazer uma mensagem da parte do Eterno aos vossos corações, qual Deus tem uma palavra. Este dia, amém, são exatamente 11h36 da noite. Estamos aqui, amém, para deixar uma palavra da parte do Senhor Deus. Você que vai ouvir, medite, grave no seu coração, deixe Deus entrar, fazer morada. Deus tem uma palavra para você. E antes de começar, quero que você, amém, através dessa mensagem, divulgasse esse vídeo para que chegasse a maior número de pessoas, para que pudesse também participar desta palavra. E eu te peço já, vai lá no nosso canal, se inscreve, amém, deixa um joinha lá, divulga esta obra, amém, no canal, amém, voltado para o Evangelho, para a Palavra de Deus, porque Deus, Ele é único e soberano, digno de todo o poder e toda a glória. Amém? Nos ajude aí também a fazer a obra do Senhor através das redes sociais. Que Deus te abençoe. Vamos lá. Amém? O que importa agora é a palavra. No segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 11 e o versículo 12. Amém? Paulo escrevendo ao seu amado filho na fé, Timóteo, ele vai deixar uma instrução para Timóteo. Leia junto comigo. Timóteo, capítulo 3, versículo 11 e versículo 12. Glória a Deus. Diz assim: perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Eu vou ler mais uma vez para a igreja do Senhor. 2 Timóteo capítulo 3, verso 11 e 12, que diz: perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Glória a Jesus. Aqui está um servo do Senhor Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, dando instruções para o seu discípulo, filho na fé, a qual ele muito amava, o qual ele muito estimava, este homem, esse jovem pastor, este obreiro chamado Timóteo. A história vai nos dizer que Saulo, ou Paulo, escrevendo carta a Timóteo, ele diz que sofreu perseguições em 3 lugares: Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Paulo estava instruindo ao seu servo amado Timóteo que na caminhada, irmãos, não só tem sorriso, não só tem vitórias, não só tem conquistas, mas também tem perseguições, sofrimento. E foi o que Paulo sofreu. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando ainda era Saulo, que ele se converteu, no capítulo 9, eu vou ler aqui para a igreja, de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o verso do 13 até o 15, que diz assim: e respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem,
quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai. Ele disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e de todos os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Veja que quando ainda era Paulo, Deus vai falar com um homem chamado Ananias para que viesse levantar a Saulo, que agora é Paulo, para levar o seu evangelho. E no verso 16, o Senhor deixa bem claro que Saulo, ele iria padecer pelo nome. E foi o que aconteceu. Assim que ele se converte, ele começa a sofrer a perseguição, principalmente dos judeus convertidos também, que até tentaram matá-lo. E ele, por ser perseguido, por se converter ao cristianismo, à fé verdadeira em Cristo Jesus, ele começa agora a padecer perseguições. Ele agora começa a ser perseguido por este evangelho genuíno. Antes, ele era um perseguidor, aquele que prendia famílias por amor do evangelho que ele não acreditava. Ele açoitava, esbofeteava, né? E segundo alguns teólogos dizem, e estudiosos da palavra, dizem que Saulo de Tarso chegou a matar mais de 4.000 cristãos. E ele resolve agora a perseguir este povo do caminho, porque ele não acreditava que existisse um Jesus que era filho de Deus, porque até mesmo naquele tempo já tinha aparecido vários Jesus, dizendo ser filho de Deus, e olha que tinha seguidores. Então ele não aceitava isso, e ele tentou agora uma perseguição contra estes cristãos em Damasco. E a palavra vai dizer que no meio do caminho, a palavra do Senhor diz que uma luz subitamente resplandece em seu rosto e ele cai. Os seus companheiros que estavam ao seu redor não entenderam, não via ninguém, e estava ali perplexo. E os seus companheiros, levaram Saulo agora para uma estalagem, uma casa na rua chamada direita, se me falha a memória, na casa de um certo Simão. E ele, ao entrar naquela casa ali, irmãos, Deus vai intervir agora na sua história. Ele passa 3 dias e 3 noites, né? E ele levanta um servo chamado Ananias, e Ananias vai até lá, e Deus agora e Ananias vai questionar com Deus. Ele vai dizer: Senhor, tenho ouvido falar aqui no verso 13, ele diz: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ou seja, Ananias começou a questionar, porque ele sabia, ele tinha ouvido falar deste homem. Ele era cruel, Saulo era cruel. E a história vai dizer que agora este homem que perseguia o evangelho, este homem que espancava, humilhava por causa de um nome, Jesus de Nazaré, ele agora simplesmente vai tentar destruir os cristãos de Damasco, e Deus tem um encontro com ele, como eu li. E agora Ananias vai questionar Deus: eu tenho ouvido falar dele, que fez isso, isso e isso com os teus santos lá, amém? Com os teus santos, com os teus servos. E simplesmente Deus diz para ele: vai, porque este é um vaso escolhido para mim. E o texto prossegue no verso 16, que foi lido: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, já havia uma trajetória na vida de Saulo e de Paulo. Ele já, escuta só, já havia um decreto de Deus para a vida de quem? Do apóstolo Paulo, porque ele iria sofrer. Ou seja, irmãos,
O texto que nós lemos de abertura lá no livro de 2 Timóteo 3, verso 11 e 12, Paulo vai relatar, dizer que sofreu perseguições, que ele foi simplesmente perseguido em, escuta, Antioquia, Icônia e Listra, por causa do evangelho. E ele vai dizer agora a Timóteo: Timóteo, meu servo, meu filho na fé, meu amado. No verso 12, e também, Timóteo, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Por quê? Porque Paulo já sabia, Paulo já tinha sofrido e estava sofrendo, e estava preso, estava acorrentado fisicamente pelo evangelho, mas espiritualmente ele estava livre. Aqui está um segredo grande da igreja, irmão. Paulo não deixou encoberto que para servir a Jesus é só andar por cima, é ter tudo do bom e do melhor, é comer do bom e do melhor, é viver uma vida só regalada. Não, Paulo vai dizer que quem quer servir a Cristo fielmente, dignamente, sofrerá perseguições. Mas hoje estamos vivendo num tempo que infelizmente, o povo de Deus não quer mais sofrer pelo evangelho, porque acham que o evangelho é um mundo de fama, de aplauso, de glória, de poder. Deus coloca no meu coração para dizer para você que serve a Ele: servir a Cristo não é de todo jeito. Servir a Cristo é renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. Jesus falou um dia: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então, se o meu Cristo, se o teu Cristo padeceu perseguição, foi humilhado, esbofeteado, ele foi até chamado filho de Beelzebul, príncipe dos demônios, o meu Cristo, o teu Cristo foi rejeitado pelos seus patriarcas, pelos seus patrícios. Ele foi rejeitado por aqueles que deveriam ter lhe aceitado. Sofreu o que eu e você muitas vezes não queremos sofrer. Sofreu rejeição, sentiu fome, sentiu sede, levou, olha para cá, 40 açoites menos chibatadas no couro. Carregou uma cruz pesada, derramou sangue sem fazer nada, só por falar do reino de Deus. Deixa eu te mostrar um texto que está lá no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no verso 5, capítulo 5, verso 12. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 12, diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ele manda a gente se alegrar. Exultai e alegrai-vos. Veja que no verso 11, o que ele vai dizer aqui? Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Feliz eu e você, que muitas vezes pregamos o evangelho, somos humilhados, somos desprezados até pelos nós da nossa família, pelos dentro da casa, por falar a verdade do evangelho. Feliz eu e você porque muitos não dão crédito, porque muitos não acreditam no meu e no teu chamado. Às vezes, irmãos, Deus usa o sofrimento para nos amadurecer, para nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Talvez você está
não está entendendo o que você está passando nesse dia. Talvez você está querendo deixar a sua chamada, não quer mais nada com a obra. Talvez o inimigo está soprando na tua mente, dizendo para você que adianta estar na igreja se dentro da tua casa está uma bagunça, se o teu esposo está no mundo, se os teus filhos estão nas drogas, se a tua família está destruída. O que adianta adorar a Deus se tudo está dando errado para você? O que adianta adorar a Deus se você não vê nada acontecer? Talvez você está dizendo, mas Deus, quando eu pensei que quando eu te aceitasse, as coisas iam mudar para melhor. Verdadeiramente vai mudar, porém Deus ele prova. Deus não dá nada de mãos beijadas para ser ninguém, filho. Talvez você não esteja entendendo o mover de Deus na tua vida. Talvez o sofrimento que hoje você está passando é Deus dizendo, tem servos do Senhor que ele trabalha de uma forma totalmente diferente. E você não está entendendo. Talvez você viu uma coisa dentro da igreja, mas agora está vendo outra. Jesus está te vendo. As lutas vêm, mas passam. Ele alertou, Paulo alertou seu servo Timóteo. No verso 3, foi alertado a Timóteo. Ele disse simplesmente, e também todos os que piamente querem viver em Cristo. Servir a Jesus seria fácil. Fácil é servir ao Satanás. Irmão, quem quer viver uma vida íntegra com Deus, ele não vai, irmãos, ficar de mãos cruzadas. Satanás não vai ficar de mãos cruzadas, olhando você, servindo a Cristo. Ele vai de todo jeito tentar impedir o que Deus tem na tua vida. O sofrimento, irmãos, às vezes dá